Olá amigos, olá amigas, hoje vamos tratar de um tema muito especial, o tema é propósito. É um tema que está na moda hoje em dia, muita gente fala de propósito, busca o seu propósito de vida, qual é o propósito da organização, qual é o propósito da empresa, qual é o propósito da instituição, qual é o propósito da gestão. Então é um tema que está em evidência hoje em dia. Eu tenho na verdade algumas reflexões para fazer para você, junto com você, para que nós possamos ajudá-los a identificar e ou construir o seu propósito. Mas vamos entender primeiro o que é propósito, né? Quando a gente fala de propósito, está se referindo aqui. Por que tantas pessoas estão falando sobre propósito? Como que isso é relevante? Por que é relevante? Então vamos aqui começar logo entendendo o que é propósito. O propósito nada mais é do que a razão de ser de alguma coisa. É a razão de ser da minha vida, a razão de ser do meu órgão, da minha instituição, da minha empresa, do meu negócio, da minha família. Para que isso existe? O que é que essa existência traz de diferente, de novo, de contribuição efetiva para o mundo? Então, o propósito é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs para viver um novo dia, né? É a motivação, é o sentido, é o propósito de cada um. É a missão do indivíduo no mundo. O que ele veio fazer aqui? Lamentavelmente, algumas pessoas vivem a vida como se a vida fosse uma sucessão de rotinas. Então ele acorda de manhã, toma banho, toma café da manhã, vai para o trabalho, trabalha, volta para casa, almoça, pega o carro, pega a contusão, vai para o trabalho, trabalha a tarde toda, volta para casa, chega em casa, toma banho, janta, liga a televisão e desliga a imaginação. Deu a hora dele, ele vai dormir, no outro dia começa tudo de novo, aí no meio tem conta para pagar, tem os compromissos sociais, alguma coisa para fazer e pronto. A pessoa vive uma rotina sem propósito. E aí a vida se torna cansativa, se torna um fardo, se torna desestimulante e o cara fica torcendo toda semana para chegar o sábado, para ele não trabalhar, chegar o final de semana para ele descansar de uma coisa que ele está fazendo. Olha que loucura. E aí ele trabalha a semana toda para chegar o final de semana, trabalha o ano todo para chegar o mês de férias, trabalha a vida toda para se aposentar. Completamente sem propósito. Porque o propósito é o dia a dia, o propósito é como você constrói, não é a chegada, é o caminho. Então, qual o sentido da vida do indivíduo, qual o sentido da vida das instituições, da gestão, de uma organização? É isso que a gente precisa começar a cada vez mais dedicar nossa atenção para construir. Vamos começar pelo indivíduo, né? Algo que faz a pessoa se sentir bem, se sentir valorizada. É isso que é propósito. Para uma instituição, é o motivo dela existir. Por que é importante encontrar o propósito? Porque sem ele, parece que as coisas não fazem muito sentido. As coisas ficam desconexas. Vira simplesmente o viver o momento. Passa a ser simplesmente viver a rotina todo dia. E aí as coisas ficam o fardo fica muito pesado, as coisas passam a não fazer sentido, as dificuldades passam a ser encaradas com muito mais dor, com muito mais sofrimento do que poderia ser se fosse diferente, se tivesse um propósito, se tivesse um sentido, se tivesse uma razão de ser. Porque quando eu não tenho uma razão de ser, não faz sentido. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quando eu tenho um propósito claramente definido, as agruras e as dificuldades do dia a dia normalmente são pequenas diante do benefício que eu posso atingir, diante do resultado que eu posso ter. Eu me lembro uma vez, recentemente, estava assistindo uma final de um jogo de vôlei e um dos atletas de um time estava quase certo que ele não iria jogar, que ele tinha tido uma torção no tornozelo. Qual não foi a surpresa de todos?
no dia da final, lá estava ele disputando a final, e aí ganharam o campeonato, e o repórter foi entrevistar esse atleta. E aí, fulano, parabéns pela vitória, pelo título. Que bom que você ficou curado da entorse a tempo. Ele fez: curado? Como assim? Pois é, será dúvida se ia jogar ou não, mas que bom que você ficou bom da entorse. Ele: bom da entorse eu não fiquei não. Mas pelo menos você conseguiu jogar sem dor, né? Sem dor? Também não. Meu tornozelo doeu muito, continua me incomodando muito. E o repórter: sim, mas e como você conseguiu jogar? Ele disse: nossa, eu não perderia esse jogo por nada, só se eu não pudesse pular. E aí eu não poderia jogar. Se eu pudesse, e deu certo. Agora eu consegui o que eu queria, que era meu título. E a dor está incomodando? Ele fez: está incomodando muito, mas bem menos do que estaria se eu não tivesse jogado. Se eu tivesse jogado, a dor estaria incomodando muito mais, porque meu sonho era estar nessa final e ainda por cima ainda ganhei o título. Então, quem tem um porquê suporta qualquer como. O grande problema é que os porquês da gente são muito frágeis, são muito superficiais, são muito efêmeros, são muito transitórios. E o propósito não é essa coisa transitória, não é essa coisa superficial. O propósito é profundo. É o sentido, é o verdadeiro sentido, é o motivo, é a missão que eu estabeleço. É por isso que para muitas pessoas a rotina de trabalho é um fardo, é um peso. Aguentar o colega mal educado, não cooperativo, é um drama. Suportar o cliente, o cidadão, que nem sempre é esclarecido, é um drama terrível, é complicado, é difícil. Por quê? Porque falta propósito, falta sentido de propósito a essas pessoas em muitos casos. Então vamos aqui ajudar vocês, ou ajudar você, a começar a refletir um pouco sobre o seu propósito. Como encontrar o seu propósito? A primeira coisa que você deve refletir é: o que é que realmente o que eu faço bem? O que é que você faz bem? Que os outros reconhecem que você faz bem, que as pessoas dizem, ou que você, quando faz, percebe que você faz bem, percebe que você faz de uma forma diferente. Às vezes as pessoas são muito literais na resposta. Uma vez uma pessoa disse: bom, eu tenho facilidade de escrever, de expressar meus pensamentos através da escrita. Então eu deveria ser escritor? Eu digo: bom, você poderia ser um escritor. Você poderia ser um escritor, você poderia ser um repórter, você poderia ser um jornalista, você poderia ser uma pessoa que corrige, faz, como é que chama? Correção de trabalho. Você é uma pessoa que poderia poderia ser aquela pessoa que orienta a escrita, ensinar os outros a escreverem. Você poderia fazer tanta coisa porque você tem a habilidade de escrever, ou seja, não seja literal naquilo que você faz bem. Eu cozinho bem, então eu devo montar um restaurante? Pode ser, mas não necessariamente só isso. Você pode montar um restaurante, você pode montar uma doceria, você pode ser crítico de gastronomia, você pode montar uma revista de gastronomia, você pode montar um site de gastronomia, você pode fazer tantas coisas porque você cozinha bem. Você pode desenvolver panelas, você pode desenvolver acessórios para a cozinha, você pode ser um arquiteto que projete cozinhas de uma forma mais funcional. Você pode fazer um monte de coisa só porque você cozinha bem. Ok? Então cuidado para que as interpretações não sejam só literais. Se é isso, é aquilo. Às vezes sim, mas às vezes não precisa ser exatamente literal. Eu, por exemplo, uma das minhas competências fundamentais é que eu tenho facilidade de me expressar, eu tenho facilidade de colocar para fora os meus pensamentos, as minhas ideias. Além disso, eu tenho facilidade de conectar ideias aparentemente distintas. Eu consigo construir na minha cabeça um conhecimento a partir daquilo que eu leio de forma fragmentada. Eu consigo juntar tudo e formar um núcleo de pensamento estruturado. E então quando eu transmito esse pensamento estruturado, fica mais fácil para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Então eu poderia ser um escritor e sou um escritor. Eu poderia ser um consultor, sou consultor. Poderia ser professor, sou professor. Poderia ser mentor, sou mentor.
Não preciso ser ou isso ou aquilo. Eu posso ser, e poderia ser outras coisas mais. É a escolha do indivíduo, é aquilo que o indivíduo percebe que ele faz bem e como ele pode manifestar aquilo que ele faz bem de uma forma estruturada. O que você faz bem? O que é que você faz que chama a atenção das pessoas? Na vida, não só na vida profissional, na vida pessoal. Né? Cuidar dos filhos, arrumação, limpeza, consolar as pessoas, orientar, projetar, planejar, arrumar. O que é que você faz bem feito? Pensa nisso. Segunda coisa, o que é que você ama fazer? O que é que você faz que quando você faz você esquece do mundo? O que é que você faz que quando você está realizando você perde a referência da hora? Quando você viu passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. O que é que você faz que quando você vê já é de madrugada? Lembrando que é fazer, não é assistir, ok? Então, por exemplo, eu adoro assistir filme. Quando eu vejo, já, se eu deixar, eu passo a noite toda assistindo filme, do outro dia eu vou dormir quando o sol nasce, assistindo filme, porque eu gosto muito de assistir filme. Mas eu não estou produzindo nada, eu estou como passivo da história, eu estou simplesmente recebendo aquilo dali, mas é o que é que eu faço, que eu amo fazer. Pensa nisso, o que é que você ama fazer? Então, o que é que você faz bem, que os outros reconhecem que você faz bem, e o que é que você ama fazer? Mas não basta essas duas perguntas. A terceira pergunta é, o que é que o mundo precisa disso que você faz bem e que você ama fazer? Do que é que o mundo está precisando? Porque muitas coisas que você faz, que você ama fazer, outras pessoas já fazem, e está tudo bem. Mas tem outras que ainda precisa de mais pessoas fazendo isso. De mais pessoas fazendo isso bem feito. Imagina quantos consultores tem no Brasil, quantos consultores tem, quantos professores tem, quantos autores de livros tem. Milhares. E mesmo assim, eu entendo que o mundo ainda precisa de mais, porque a contribuição que eu tenho para dar para o mundo, ela é específica, ela é única. Não é melhor nem pior do que os outros, é só única, que só eu posso ter, porque minha história, minha formação, meu entendimento, minha experiência de vida é única, assim como de todos os outros também é uma experiência única. Então, o que o mundo precisa? E aí depois o que pode ser pago? O que as pessoas pagariam dentro daquilo que você faz bem, que você ama fazer, que o mundo precisa e que as pessoas estariam dispostas a pagar para fazer isso? Isso sim é a base para você construir um propósito. Eu conheci uma pessoa que ele amava surfar. O negócio dele era surf, descer ondas. E ele era de uma família de classe média, então ele vivia muito bem. E ele viajava com certa frequência para competir, participar, descer onda em vários lugares do mundo. Em alguns lugares do mundo. E depois que ele ficou adulto, já com uma certa maturidade, ele percebeu que ele não podia viver a vida toda dele assim. Foi o que ele fez? Ele montou uma agência de turismo para fazer pacotes de pessoas interessadas em surfar as melhores ondas do mundo. Então o que ele fazia? Montava grupos de 10, 12, 15, monta em grupos de 8, 10, 15, 20 pessoas, leva essas pessoas para os lugares que ele conhece, e quem vai surfar? As pessoas e ele. Então, ele criou uma forma de fazer o que ama, ele percebeu o que ele faz bem feito, o que ele ama fazer, o que as pessoas precisam, e as pessoas estão pagando para seguir a orientação dele e indo surfar com ele. Ele hoje faz o que ama o que faz e ainda ganha dinheiro. Isso é propósito. Isso é encontrar exatamente a cereja no topo do bolo. Vou tentar aqui passar para vocês o diagrama, vou tentar ser um pouco mais claro passando esse diagrama aqui. O que eu amo fazer? O que eu faço, que está logo aqui embaixo, o que eu faço e o que eu amo fazer é a minha paixão.
O que eu faço bem feito, o que eu amo fazer é a minha paixão. O que eu amo fazer e o que o mundo precisa é a minha missão. É aquilo que eu vim para fazer. O que o mundo precisa e o que o mundo me pagaria para fazer é a minha vocação. O que o mundo pagaria para fazer e o que eu faço bem feito é a minha profissão. E onde está o propósito? O propósito está exatamente na junção dessas 4 coisas. O propósito é aquele ponto vermelhinho que está ali. Na hora que eu consigo juntar o que eu faço bem feito, o que eu amo fazer, o que o mundo precisa e o que as pessoas estão dispostas a pagar para receber. Isso é propósito. Pare e pensa um pouco. Qual é o seu propósito? Qual é a diferença que você pode fazer nesse mundo? E quando eu falo fazer diferença, gente, não é fazer a diferença para uma coletividade, para todo mundo, mas é fazer a diferença no seu mundo. Às vezes no mundo pequeno, às vezes no mundo do trabalho, às vezes no mundo da família, às vezes na comunidade, nos vizinhos, no condomínio. Mas o que é que você faz diferente? O que é que isso faz diferença para as pessoas? Isso é propósito. E como é que eu posso descobrir o meu propósito? No livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o autor Stephen Covey, ele nos propõe um exercício de alto impacto. Ele nos propõe o seguinte: eu vou tentar reproduzir aqui da melhor forma possível a proposta que ele coloca lá no livro. Imagine que você está chegando num ambiente e você reconhece várias pessoas neste ambiente. As pessoas não podem te ver por algum motivo, mas você vê as pessoas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, todos ali circunspectos, conversando, a boca miúda. Não é festa, é um encontro social. E de repente você vê que tem ali no meio da sala, do salão principal, tem um caixão de defunto. E você pensa, nossa, alguém querido morreu. E você se aproxima desse caixão de defunto e você percebe que quem está deitado no caixão de defunto é você. É o dia da sua morte, é o seu encontro com o derradeiro momento da nossa existência terrestre. E você ouve alguém começar a dizer, agora é a hora das homenagens. E as pessoas começam a falar sobre o morto, ou seja, sobre você. E aí eu quero que você nesse momento comece a criar na sua mente o que é que você gostaria de ouvir, o que é que você acha que seu colega de trabalho diria neste momento em sua homenagem. O que é que ele diria? Olha, fulano foi, fulana foi, isso. Imagine o que é que essa pessoa diria. Imagine o que é que seu vizinho diria de você na hora que ele tomasse a palavra. Olha, eu quero aqui homenagear fulano, dizer isso. O que é que seu marido ou sua esposa diria sobre você em sua homenagem? O que é que seu filho, sua filha diria sobre você? O que é que seu chefe diria de você neste momento? O que é que outras pessoas que talvez já não estejam mais neste mundo material diriam de você? Seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, qualquer pessoa que seja importante para você. Então ele sugere que nós mapeemos as pessoas importantes e imagine o que essas pessoas diriam. O que essas pessoas diriam na nossa mente é aquilo que a gente acha que é importante. E com base nisso que nós imaginamos que as pessoas diriam, fica fácil definir qual é o nosso propósito. Então, se você tiver um tempo, faça esse exercício, reproduza esses diálogos, essas homenagens, esses discursos.
e ali você vai conseguir pegar o sumo, aquilo que é mais importante, aquilo que você dá mais valor na construção daquilo que você quer construir como propósito na vida. Atenção ao que as pessoas disserem, porque o que as pessoas disserem não é o que está na cabeça dela, é o que está no seu coração, é o que está na sua mente, é o que está implícito em você e que muitas vezes você não consegue manifestar através das suas ações. Isso é propósito. Então aqui eu vou, aproveitando essa indicação do Stephen Covey, e eu recomendo muito a leitura do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu já li esse livro 3 vezes e já comecei a 4ª leitura agora, até porque ele faz parte de um trabalho que eu estou fazendo em uma empresa de desenvolvimento de líderes. É o clube da leitura de alguns executivos dessa empresa. Eu estou começando a ler pela 4ª vez. Primeiro, eu quero passar aqui 10 sugestões para você, e a primeira sugestão é muito simples, sabe? Comece pelo óbvio. Tens insônia? Vá ser guarda noturno. Então, às vezes é simples assim, gente. Às vezes a pessoa quer... Às vezes, ser literal é bom. Às vezes, ser literal é pobre. Então, comece a pensar, será que realmente tem uma coisa que é tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, que é melhor assumir logo esta coisa, incorporar essa característica, esse dom que eu tenho já no meu propósito? Porque às vezes a coisa é tão evidente que... Não sei se você já conheceu ou conhece alguém que um casal que está ali, se conhece, são amigos, e todo mundo acha que eles deveriam estar juntos, que eles deveriam namorar, casar. Aí finalmente, depois de não sei quantos anos, eles começam a namorar e todo mundo, finalmente, né? Puxa vida, pensei que vocês não fossem decidir nada. Mas a gente era só amigo, mas era óbvio que vocês eram mais do que amigos e vocês não percebiam isso? Não percebiam, mas era óbvio para todo mundo, né? Então, às vezes, o óbvio é o mais simples. Então, que tal começar a pensar sobre isso? Se tem alguma coisa, alguma característica sua que é óbvia, que todo mundo admira, que você faz bem feito, que faz a diferença na vida das pessoas, por que não? Por que não transformar isso na sua missão? E é interessante notar que quando você estabelece o seu propósito de vida, ele se manifesta nas diversas áreas da sua vida. Então, quando você tem um propósito, você faz aquilo no trabalho, você faz aquilo na vida pessoal, você faz na vida social, você faz na igreja, você faz onde você estiver, na família, onde você estiver, você tem aquele mesmo comportamento, aquele mesmo propósito, aquela mesma atitude que você estabeleceu lá como propósito. É interessante que eu na família também tenho esse ar de professor, esse de orientador, de ensinar. Quando eu chego na instituição religiosa que eu frequento, eu também tenho essa característica de mostrar, de apontar, de ensinar, com os amigos também. Muitas pessoas me procuram para pedir conselho, para pedir referência, para pedir orientação, e você vê um padrão. Por quê? Porque é meu propósito de vida, é ajudar as pessoas. Meu propósito de vida, eu posso aproveitar agora e compartilhar com você, meu propósito é impactar as pessoas de forma positiva e aprender alguma coisa com elas. Meu propósito de vida é só esse: impactar a vida das pessoas, impactar positivamente a vida das pessoas e aprender alguma coisa com elas. Só isso. Que pessoas? Todas aquelas que cruzarem meu caminho, quer seja meu caminho físico, quer seja meu caminho virtual, não importa. Eu quero impactar positivamente. E é interessante que eu percebi essa última parte e aprender alguma coisa com elas, eu acrescentei recentemente, há alguns anos, porque eu percebi que toda interação que eu tenho com alguém, eu aprendo alguma coisa. Você pode estar achando estranho, mas você não está aprendendo nada comigo. Por incrível que pareça, nesse processo de gravar vídeos, a gente aprende muito. Porque quando eu estou falando para vocês, eu também estou falando para mim. Antes de estar falando, eu preparei o material, eu criei o material, eu estruturei, eu formatei, e aí eu vou também, nesse processo, aprendendo muito. Então, esse é o meu propósito: impactar positivamente a vida das pessoas e aprender alguma coisa com elas. Tem insônia?
Mas você guarda noturno? Se é óbvio para você, se é óbvio para você, se é óbvio para os outros, que tal assumir isso como sendo o seu propósito? Segundo, descubra o que você tem de melhor para oferecer e que o mundo precisa comprar de você. Lei de oferta e procura. Então, o que é que realmente você tem de melhor para oferecer? Ah, Adélio, mas já tem um monte de gente que faz. Um monte de gente faz, mas um monte de gente faz do jeito deles. O que é que você faz de diferente? Veja só, quando eu comecei a dar aulas, eu simplesmente pegava livros e reproduzia os livros, montava e dava uma aula. Eu era um reprodutor de conteúdo. Eu simplesmente pegava o conteúdo e reproduzia o conteúdo. Hoje, às vezes, eu faço uma apresentação e a pessoa pergunta: Délio, onde é que está isso? Onde foi que você leu isso? Eu já não sei mais o que é que eu peguei de algum livro, de alguma pesquisa, ou se é coisa já criada por mim. Hoje eu já estou tendo um cuidado muito grande de colocar sempre as referências, porque eu já não sei mais quais são as minhas referências. Já não sei se são minhas ou se são já de terceiros que eu capturei e já repeti tanto, já faz parte tanto da minha forma de pensar, que eu acho que são minhas. Na verdade, a maioria não são. A maioria são ideias que eu já capturei de outros e fui ao longo do tempo reproduzindo, e elas fazem tanto sentido para mim, ou fizeram tanto sentido para mim, que elas já fazem parte do meu modo de pensar, do meu modus operandi, e automaticamente eu reproduzo isso sem nem precisar pensar, às vezes sem nem precisar consultar o meu material para ministrar uma palestra. Aliás, aconteceu isso recentemente. Eu ia ministrar uma palestra, por algum motivo o computador não funcionou, não tinha jeito, e estava em cima da hora. Eu disse: não, vai ser computador mesmo, fica tranquilo. A pessoa: não, como assim? Você vai fazer esse computador? Perfeitamente. Mas e os slides? Os slides para você ver o que você colocou. Os slides são só referências. O conteúdo, na verdade, não está no slide. O conteúdo está na minha mente, na minha cabeça, que é a mensagem que eu quero passar para as pessoas. Então pensa sobre isso. O que é que você faz de melhor, que você percebe que as pessoas gostam e o que os outros estão dispostos a comprar de você? Pensa nisso, que esse é o segundo momento, o segundo estágio dentro desse processo de construção daquilo que a gente chama de propósito. O terceiro ponto fala exatamente sobre um trabalho com propósito, é perceber o que faz sentido para mim e o que eu quero deixar como um legado para o mundo. O que eu quero deixar para o futuro? O que é que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos? O que é que eu quero deixar para as futuras gerações? Qual é a imagem que eu quero? Qual é o legado que eu quero deixar? Isso tem a ver com o propósito. Às vezes a pessoa vive tão limitada pelo pensamento do dia a dia que ela não consegue perceber ou não consegue dimensionar que aquilo que ela faz hoje ela vai deixar para os seus herdeiros, ela vai deixar para as gerações futuras, ela vai deixar para a sociedade que vai brotar a partir daquilo que nós construímos. Lembre-se, talvez como eu, você esteja mais perto da linha de chegada do que da linha de partida. E aí? Quando eu partir deste mundo, eu vou deixar o quê? Lembre-se, não precisa ser uma coisa grande, não precisa ser uma coisa grandiosa. Pode ser simplesmente como a minha querida avó materna, que ficou viúva com o filho mais novo, com 3 anos de idade, mãe de 6 filhos, e educou os 6 com muito trabalho, muita disciplina, muita responsabilidade. E todos eles conseguiram desenvolver uma vida confortável, equilibrada. Um deu um pouco de trabalho, mas depois que amadureceu, conseguiu colocar a vida nos eixos. Então todos passaram por essa vida, né? Os meus tios eram 6, hoje só tem 2, minha mãe e uma irmã, mas todos eles tiveram uma vida muito bem construída, muito bem estruturada. E minha avó, junto com uma irmã dela, que não se casou para ajudar a irmã a criar os filhos, conseguiu construir isso aí tudo. Então, missão muito simples, porém muito profunda, que deixou marcas não só nos filhos, mas nos netos, através do exemplo de dedicação, disciplina que ela impunha
dentro da família. Não precisa ter grandes missões, grandes propósitos. Basta que você eleja o propósito e faça ele muito bem feito. O trabalho com propósito é perceber o que faz sentido para mim, o que eu quero deixar para legado para o mundo. Como legado para o mundo? O que é que eu quero? O que é que eu quero que os outros percebam que eu fiz desse mundo? Não precisa ser grandes coisas, mas a coisa precisa ser grandiosa. O que você faz precisa ser feito com coração e com amor. Quarta orientação. Um trabalho com propósito é quando você compreende que, além de trabalhar e ser remunerado, você também consegue impactar positivamente a sociedade. Meu amigo, minha amiga, você trabalha em órgãos e instituições que estão ali para servir ao cidadão. Vocês, mais do que ninguém, têm a capacidade, têm o poder, têm a missão de transformar a sociedade. Pare e pensa um pouco sobre isso, sobre o poder que está ao lado de vocês para efetivamente transformar a sociedade, transformar a nossa cidade, transformar a forma como o cidadão vê o serviço público, transformar a educação, transformar o transporte, transformar as edificações, o lazer. Começa a pensar sobre isso. Como é que eu consigo efetivamente impactar positivamente a sociedade e me dedicar de corpo e alma a esse processo, deixando um legado para as próximas gerações, influenciando as pessoas que hoje têm o poder de decidir, que têm a caneta na mão, que têm a autoridade constituída, que eu possa ter a capacidade de influenciá-los para o bem, para o melhor, para o correto. Olha o que aconteceu na cidade nos últimos anos, a evolução que nós tivemos em vários indicadores de desempenho, em vários indicadores sociais e educacionais. O que é que nós podemos contribuir mais, ajudar mais? Porque esta cidade é onde você mora, onde seus filhos morarão e onde seus netos estarão com certeza. Construir um propósito é ter consciência da importância que eu posso ter na minha comunidade, na minha sociedade, na minha cidade, no meu estado ou aonde você estiver. Pensa sobre isso. Não é o que você faz, é como você faz e a forma como você impacta positivamente a vida de outras pessoas. Qual é o seu propósito? Se você pudesse parar agora e escrever, meu propósito de vida é, o que é que você escreveria? Para um pouquinho agora, escreve, meu propósito de vida é, e aí escreve. Não precisa escrever uma frase compacta, escreve tudo que você quiser. Com o tempo você vai formatando, diminuindo. Interessante isso, gente. Eu comecei a construir meu propósito, eu tinha 25 anos, quando a primeira vez que eu disse, olha, eu preciso ter um propósito de vida, entendi isso e comecei a escrever. Meu propósito era meu caderno. E aí foi diminuindo. Hoje meu propósito tem 2 linhas, uma sentença curta, facilmente compreensível por mim e por todos, e que expressa tudo o que eu quero dizer, tudo o que eu penso que é o meu propósito de vida. Talvez você com o tempo, talvez você já tenha, parabéns, mas se você ainda não tem, à medida que você vai revendo aquele material, você vai tornando cada vez mais simples, encontrando as palavras certas para expressar o que você quer. Quinta orientação, quinta dica, quinta ferramenta que eu posso dar para você. Um trabalho com propósito é aquele que transforma você em uma pessoa melhor, muda a sua vida e, consequentemente, muda o seu mundo. O propósito de vida de alguém, de uma instituição, não pode ser mudar o outro. Eu já vi muitas pessoas dizer, meu propósito de vida sabe qual é? É transformar fazer meu marido deixar de beber, é fazer meu cônjuge seguir a religião X, Y, Z. Meu propósito de vida é dar rumo à vida do meu filho. Ô presunção é nossa, hein? Achando que a nosso propósito de vida é sobre a vida do outro. Lamento, amigo. Lamento, amiga. Isso não é propósito de vida, isso é presunção. Achar que eu tenho algo, que a minha missão de vida, meu propósito é
Transformar é fazer o outro mudar. O outro muda se ele quiser. Eu posso dar o exemplo, eu posso dar conselho, eu posso ser referência, eu posso dar o apoio, mas eu não posso assumir a responsabilidade de mudar o outro. Isso é a responsabilidade dele, não é minha. Eu posso apoiar, orientar, ajudar, e às vezes ajudar é não fazer, não é? Como é que se diz, assertivo nas colocações, nas decisões, mas eu não posso ter como missão de vida o outro. Porque eu viro um ser dependente do outro. E tudo que a gente não quer nesse processo de construção com foco em resultado é pessoas dependendo dos outros. A equipe precisa ser autônoma, precisa ser autogerenciável. As pessoas precisam ser autorresponsivas por aquilo que elas estabelecem como sendo o seu propósito, a sua missão, a forma como elas contribuem efetivamente para o resultado. Então, vamos focar naquilo que realmente interessa. O que é que eu tenho para oferecer à sociedade? O que é que eu tenho a oferecer para o grupo de pessoas com as quais eu convivo? Isso sim, isso pode se transformar no propósito. Me transformar numa pessoa melhor. Meu primeiro propósito diz respeito ao que eu posso fazer. E o que eu posso fazer, o foco sou eu. Ou seja, o que é que eu posso fazer para a sociedade? Então parte de mim. E se eu me comprometo a ser uma pessoa melhor o tempo todo, automaticamente eu vou estar cada vez mais cumprindo o meu propósito. Ser uma pessoa melhor. O problema do mundo não é o mundo. O problema do meu mundo sou eu. Então eu preciso cada vez mais me melhorar para ser uma pessoa melhor para o mundo. Certa vez eu vi um texto muito interessante que já foi bastante reproduzido. Se você já conhece, eu peço desculpas. Peço licença para reproduzi-lo. Se você não conhece, certamente você vai refletir sobre ele. Fala que muitas vezes nós nos empenhamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas raramente nós pensamos em deixar filhos melhores para o mundo. A educação, a formação moral, ética, os conhecimentos dos nossos filhos muitas vezes estão comprometidos porque nós perdemos a referência do que é propósito de vida. Achamos que o propósito de vida da gente é dar para os nossos filhos o sucesso material e financeiro. Lé do engano. Toma conta da moral. Toma conta dos princípios éticos, dos valores. E aí você vai ver que seu filho, que sua filha vai ser feliz. Vai conseguir construir aquilo que você sempre quis, que é a conquista da felicidade. Experiência própria. Graças a Deus, minha esposa, junto comigo, nós soubemos educar muito bem nossos filhos. Um trabalho com propósito é aquele que faz você sorrir, que te permite estar alinhado com a sua missão, valores, com as suas habilidades e competências. Olha que legal. Aquele que faz você sorrir. Talvez você não saiba, mas este vídeo está sendo gravado num domingo, às 3h30 da tarde. Eu gravei vídeos sexta-feira, depois de trabalhar a semana toda, eu gravei um vídeo na sexta-feira, gravei 4 no sábado, de manhã, 2 de manhã e 2 à tarde, e estou aqui no 4º vídeo já. Gravei 2 de manhã e estou gravando 2 à tarde, agora no domingo. E estou feliz de estar aqui. Eu estou, como diz aqui o texto, sorrindo. Por quê? Porque isso é extremamente prazeroso para mim. Isso não é uma obrigação, isso não é um fato, isso é um prazer. Compartilhar o meu conhecimento, compartilhar a forma que eu penso o mundo, saber que eu estou contribuindo de alguma forma para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja um gestor melhor, para que você possa impactar também positivamente outras pessoas. E aprender alguma coisa com elas. Isso me estimula, isso me renova as esperanças, isso renova a minha energia e faz com que eu tenha força, coragem e disposição para estar em pleno domingo, às 3h30 da tarde, depois de uma semana toda de trabalho, trabalhando inclusive no sábado e domingo o dia todo, e sabendo que segunda-feira tudo começa novamente com você. Isso é um prazer para mim. E a pergunta que você deve se fazer é um prazer para você também? Você continua fazendo o que você faz sorrindo? O que você faz está alinhado com
os seus valores, com as suas habilidades, com as suas competências? Ou você está fazendo coisas que não dizem respeito a você? Muitas vezes eu já vi em instituições pessoas que são convocadas a infringir a sua moral, os seus valores. Eu, como consultor empresarial, muitas vezes eu demito o cliente, porque o cliente quer seguir um caminho que moralmente eu não concordo, que não estão alinhados com os meus valores. E eu persisto, insisto até onde eu consigo, para que o cliente realinhe os seus valores. Quando eu percebo que não tem como fazer isso, que eu não consegui fazê-lo mudar de ideia, eu encerro o contrato de consultoria. Porque eu não vou infringir meus valores para ter um cliente. Isso não vale a pena. E você? Né? O que você faz está alinhado com seus valores, com as suas competências, com a sua missão? Até que ponto? O que está faltando para esse propósito estar mais alinhado com quem você efetivamente é? 7ª reflexão. Um trabalho com propósito é fazer aquilo que os outros reconhecem em você como sendo inato, só seu. É aquilo lá que eu falei lá no começo, né? O que é que você faz bem feito? Que está na sua mão, que é você que você domina, que você tem o conhecimento. Uma pessoa que não tenha uma habilidade inata, ela pode desenvolver, ela pode se dedicar para isso. Mas uma pessoa que já tem uma habilidade inata, se ela se dedica àquilo dali, ela vai desenvolver exponencialmente essa habilidade. Então, descubra, pesquise o que é que você faz de forma natural, que é maravilhoso, e multiplique isso para várias pessoas. 8º, um trabalho com propósito faz você sonhar, acreditar, se emocionar e entender que ali está a sua essência. Não é um simples trabalho, é amor. Quantas vezes eu terminei uma palestra emocionado, um curso, e vi as pessoas com lágrimas nos olhos, um agradecimento sincero. Quantas vezes eu termino uma palestra, as pessoas chegam para mim e dizem: nossa, professor, parece que o senhor fez uma palestra só para mim, porque tudo que o senhor falou faz todo sentido para mim. E isso emociona, isso contagia a gente. Isso mostra que realmente você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Sonhar com aquilo que os outros não tiveram coragem de sonhar. Acreditar que você é capaz de fazer e se dedicar para realizar aquilo que você sonhou. Isso é propósito. Não se deixar permitir ser castrado por aqueles que muitas vezes nos amam. O propósito, muitas vezes, ele é limitado pelas pessoas que mais amam a gente. Já pensou nisso? São os nossos pais que não querem que a gente se magoe, que a gente se decepcione com a vida. Diz: não quero isso não, isso é muito para você. Não, olha, isso é muito. Você não teve educação suficiente para isso, você não teve escolas boas, eu não pude pagar bons estudos para você, então não queira tanto não. Os próprios pais, às vezes, vão querendo proteger tanto a gente que começam a cortar os nossos sonhos, a podar os nossos limites, a estabelecer os limites que estão na cabeça deles, não na minha. Mas eles vão colocando a gente numa caixinha. Então, não se permita se colocar você numa caixinha, se podar os seus sonhos. Talvez seja o momento de você sair dessa caixa. E não se permita fazer isso com seus filhos, com seus netos, com seus sucessores. Deixe as pessoas sonharem, dê asas para a imaginação das pessoas, para que elas atinjam todo o potencial que elas podem, alinhados com os propósitos que eles mesmos elegeram como sendo importante na vida deles. 9, trabalhar com propósito é se colocar no papel de líder de uma história e não agir como vítima. E eu já falei muito sobre vocês sobre isso, né? O impossível que está na cabeça dos outros é impossível para eles. Para mim, eu preciso saber se é impossível ou não. Mas se para mim não for impossível, não importa que seja impossível para os outros. O importante é que eu acredite que seja possível. Eu não posso agir como vítima. Se eu quero ser um líder, se eu quero ser um gestor, eu tenho que ter responsabilidade, proatividade. Eu não posso ser uma pessoa reativa, eu não posso agir como vítima.
Talvez lá atrás, quando eu falei sobre gestão do tempo, eu falei blocos de controle interno, bloco de controle externo. Né? Pessoas que são autorresponsáveis e pessoas que vivem procurando culpados para justificar os seus fracassos. Qual dos dois você quer dar mais foco? Qual dos dois é mais importante para você? Se você quer exercer a liderança, seja uma pessoa autorresponsável, proativa, que assume as responsabilidades, que ousa acertar, mesmo errando de vez em quando, mas que quando erra aprende com os erros e não volta a cometer o mesmo erro. E esse processo de evolução e crescimento se desenrola de forma exponencial. E finalmente, a 10ª e última sugestão para você. Trabalhar com propósito é acreditar que você é capaz de ajudar o outro a resolver o problema dele. Você é capaz de ajudar as pessoas, você é capaz de ajudar seus colegas de trabalho, você é capaz de ajudar o cidadão, você é capaz de ajudar seu chefe, você é capaz de ajudar a instituição, você é capaz de ajudar toda uma cidade ou todo um estado. Ajudar, contribuir, não fazer pelas pessoas, não é assistencialismo, é cidadania, é resolver de forma sistêmica e não resolver de forma paliativa as situações. Isso sim dá consistência ao propósito de vocês. Esse foi o tema que a gente compartilhou com vocês. Eu espero que você, dentro desse entendimento do que é importante para você, reflita sobre o verdadeiro sentido do propósito da sua vida. Propósito pessoal, propósito profissional, mas acima de tudo o propósito no sentido maior da sua existência, do que você veio fazer aqui nessa terra, do que você veio para construir, para contribuir, porque tem habilidades que você tem, que ninguém faz igual a você. Coloque as habilidades em exercício, em prática, para beneficiar você, quem você ama e toda a sociedade. Um grande abraço, sucesso e até a próxima.